É grande a chance de Arthur não ficar no Grêmio. O vídeo de hoje do canal do Nicola te conta que o ex-volante da seleção brasileira tem sido especulado. Bora te contar também que Vitor Sá aceitou a proposta e será reforço do São Paulo. E o preço para venda de Almada no Atlético de Madrid está definido. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Vitor Sá aceitou a proposta do São Paulo. Informação que eu contei com exclusividade na noite dessa quinta-feira durante a live. Uma pessoa do staff do jogador admitiu que o acordo está sacramentado. Restam apenas questões burocráticas, realização de exames médicos e assinatura do contrato. Ainda não há uma data definida, mas o importante era que o Vitor Sá aceitasse a oferta tricolor e isso aconteceu. O atacante de 32 anos de idade, que é São Paulino fanático, assim como seu pai, será reforço a partir de 20 de julho, que é quando a janela de transferência se abre por aqui. Contrato de 3 anos e meio até dezembro de 2029. Ele aceitou reduzir seu salário em relação aos tempos de Krasnodar na Rússia. Ele tinha inclusive a possibilidade de permanecer na Rússia, mas o Vitor Sá decidiu voltar ao Brasil para vestir a camisa do seu clube de coração. Importante contar ainda que se o São Paulo se classificar para a Libertadores da América de 2027, o Vitor Sá terá direito a um bônus em dinheiro já previsto no contrato. Só para arrematar o noticiário tricolor, contar que Domingos Duarte segue em negociações e há otimismo no São Paulo para um acordo ainda nesse fim de semana. Zagueiro português de 31 anos de idade, que você soube primeiro no canal do Nicola, que interessava ao tricolor. Esse atleta pertencia ao Getafe, não teve seu contrato renovado na Espanha, tem outras ofertas, mas gostou do que ouviu do São Paulo e a tendência é que esse martelo seja batido. Que Thiago Almada sairá do Atlético de Madrid depois da Copa do Mundo nem dá para dizer que é uma novidade. Quero contar para vocês que o clube espanhol estabeleceu um preço para negociá-lo, 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Isso significa que o time que quiser contratá-lo vai precisar gastar mais de 120 milhões de reais para ficar com apenas metade dos direitos econômicos. Dá para dizer que Palmeiras e Flamengo hoje têm capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. O grande problema agora é convencer o Almada a voltar para o Brasil. Ele já havia sido alvo, por exemplo, de uma proposta oficial do Palmeiras no início do ano e disse que para o Brasil ele não tinha intenção de voltar. Mais recentemente, o Almada sinalizou ao River Plate que toparia jogar no clube argentino, o que fez, por exemplo, o Flamengo retomar conversas com o Atlético de Madrid. Nesse momento, Atlético e Almada vão esperar pelo desempenho do atleta na seleção argentina durante a Copa do Mundo. Ele costuma ser titular na Argentina, diferente, por exemplo, do que acontece com ele no Atlético de Madrid, sob o comando de Diego Simeone. Temporada atual do Almada de 40 jogos, 4 gols e 2 assistências, foi titular em 18 jogos, reserva em outros 22. Caberia o Thiago Almada no seu clube do coração? O que você pensa de gastar 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos? E por mais maluco que possa parecer, sim, hoje o Almada, se não tiver ofertas do velho continente, de clubes grandes da Europa, vai preferir jogar no River Plate do que no Flamengo ou no Palmeiras. E o volante Arthur, que já foi da seleção brasileira e do Barcelona, pode não ficar no Grêmio. O contrato de empréstimo termina agora na metade do ano e nesse momento há muito mais vontade do Arthur em permanecer em Porto Alegre do que do Grêmio em continuar com o atleta. Isso porque o Arthur custa na casa dos 2 milhões de reais por mês e o entendimento no tricolor gaúcho é de que esse custo-benefício não tem valido a pena. O Arthur tem 29 anos de idade e contrato com a Juventus da Itália por mais uma temporada. O que o Grêmio quer? Que o Arthur consiga a rescisão do seu contrato com a Juve e livre no mercado, volte a negociar para permanecer em definitivo lá no clube gaúcho. Mas o Arthur tem cerca de 5 milhões de euros de dívidas já vencidas da Juventus e outros 5 milhões de euros para receber nesse último ano de contrato no futebol italiano. Para rescindir com a Juve, ele gostaria de receber esses 10 milhões de euros. E nesse cenário, sem acordo com o Grêmio, existe a possibilidade real de o Arthur trocar o tricolor gaúcho por outro time brasileiro a partir do segundo semestre. Até porque no Campeonato Nacional ele fez apenas 10 partidas, ou seja, não estourou o limite de jogos e estaria disponível para outra equipe da Série A. Importante registrar ainda que chegaram a especular no Sul de que o zagueiro Vieri poderia ser envolvido nessa negociação entre Juventus e Arthur. Está completamente descartada essa história e o Grêmio entende que o Vieri é hoje um atleta que pode render até 25 milhões de euros, ou seja, não faz nenhum sentido incluí-lo numa troca pelo Arthur. O Fluminense é o maior interessado no volante de 29 anos de idade hoje,
Flu já abriu conversas com representantes do Arthur, monitoram com atenção a essa história. Se houver qualquer avanço, prometo voltar para contar para vocês. Arthur que tem 23 jogos em 2026, com 1 gol e 2 assistências. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário para opinar? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Descobri detalhes da proposta do São Paulo a Vitor Sá. Fui o primeiro a contar ao longo dessa semana que o tricolor paulista havia apresentado uma proposta oficial ao atacante de 32 anos de idade, que tem seu futuro absolutamente indefinido. A oferta do tricolor prevê um acordo até dezembro de 2029, ou seja, 3 anos e meio de duração. Com um detalhe importante, o jogador teria direito a um bônus em dinheiro caso o São Paulo conseguisse a classificação para a Libertadores em quaisquer desses anos. De qualquer forma, o Vitor Sá precisaria aceitar uma redução salarial em relação a seu faturamento atual. Ele tem contrato com o Krasnodar da Rússia até 30 de junho e por lá ganha mais de R$1 milhão mensais. São Paulo entende não ser capaz de repetir esse salário e topa bancar, entre salários, direitos de imagem e luvas, vencimentos inferiores a R$1 milhão por mês. O fato de o Vitor Sá e seu pai serem são paulinos fanáticos ainda joga a favor da negociação, mas não dá para dizer que está tudo fechado. O Krasnodar fez proposta de renovação do contrato e o Atlético Paranaense também entrou na briga. Se tiver qualquer novidade eu volto para contar para vocês, beleza? Que história é essa de que Rui Costa pode ser afastado na base da canetada no São Paulo? Pois bem, a Comissão de Ética do Tricolor protocolou nessa quarta-feira um pedido ao presidente Arrima Cis para afastar Rui Costa da diretoria de futebol do São Paulo. O Rui não estaria colaborando com a apresentação de documentos referentes a investigações sobre uma possível gestão temerária do clube. A pergunta que eu deixo para os ilustres e nobres integrantes da Comissão de Ética do São Paulo: alguém acha que o Rui Costa ou qualquer diretor de futebol do São Paulo teria autonomia para fechar um negócio de contratação, empréstimo ou venda sem anuência ou participação, por exemplo, dos departamentos jurídico e financeiro? Que documento é esse que o Rui Costa tem que o jurídico e o financeiro não têm? O São Paulo não é um clube SAF, uma sociedade anônima do futebol, mas atua de forma profissional e todos os passos e decisões do departamento de futebol precisam de autorizações e de comprovações de outros departamentos. Confesso que não entendi absolutamente nada. Ao que parece, mais um movimento político para tentar tirar o último dos antigos integrantes da diretoria de Júlio Casares. Casares precisou renunciar à presidência no início desse ano para não sofrer o impeachment. Na sequência foram caindo todos os seus pares: Márcio Carlomagno, José Eduardo Martins, mais recentemente o Eduardo Toni, que era diretor de marketing do São Paulo. Restou o Rui Costa. E ao que parece, por pouco tempo, afinal de contas a pressão é bem grande e o Arrima Cis, que é candidato à reeleição, vai precisar fazer acordos. E diante dessa pressão, não vou ficar nem um pouco surpreso se mais cedo ou mais tarde ele optar por dispensar Rui Costa. Pergunta que eu deixo para você: que nota você dá para o diretor de futebol do Tricolor? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o São Paulo pode faturar cerca de R$80 milhões com um ex-jogador, e eu me refiro a William Gomes, atacante de 20 anos de idade, que havia sido comprado pelo Porto em janeiro do ano passado por R$54 milhões. Sim, São Paulo pode faturar agora mais do que quando o vendeu para o Porto e era dono de praticamente tudo dos direitos econômicos do atleta. É que o William Gomes fez uma temporada muito boa com a camisa do Porto e está sendo cogitado por times grandes do futebol europeu. Manchester United, Arsenal e Atlético de Madrid são os principais interessados. E o Porto imagina ser capaz de vendê-lo por 60 milhões de euros. A gente está falando de uma operação de 354 milhões de reais. Como o São Paulo é dono de 20% do valor de uma venda futura, ficariam com o Tricolor cerca de 70 milhões de reais. Mas o São Paulo também, pelo mecanismo de solidariedade, vai ter direito a mais 2,5% ou 8 milhões e 900 mil reais. Você soma tudo e chega a quase 79 milhões de reais, muito dinheiro para um clube que passa por enorme crise financeira e que torce dia sim, dia também, para que esse negócio envolvendo o William Gomes acabe sendo fechado. Na temporada que recém terminou, com o Porto campeão português, o William Gomes disputou 46 jogos com 13 gols e 2 assistências. Quais são os clubes brasileiros interessados em Everton Cebolinha?
Vale a lembrança de que o Flamengo vai ter a última chance de vendê-lo para tentar recuperar parte do dinheiro investido na janela de julho. E partes interessadas no atacante de 30 anos de idade. O contrato do Cebolinha com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro e a renovação de contrato está completamente descartada. Ou seja, ou o Flamengo vende em julho ou assiste o jogador assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior para se mudar de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. E aqui vem o grande ponto. O Flamengo, quando o comprou do Benfica, gastou 13 milhões e meio de euros. Na virada de 2025 para 2026, houve a necessidade de indenizar o Benfica em mais 1,5 milhão de euros. Isso estava previsto no contrato. Se o Flamengo não vendesse o Cebolinha até o último ano de contrato, haveria necessidade dessa indenização. Ou seja, o pacote Cebolinha, excluindo os salários, custou ao Flamengo 15 milhões de euros. O fato de estar muito perto do fim do contrato não permite que o rubro-negro sonhe com uma transferência alta. 3, 4, no máximo 5 milhões de euros cairiam do céu para o Flamengo. Mas pro Cebolinha é mais negócio e esperar até dezembro ainda que ele continue como reserva para sair do Flamengo de graça. E aí, em vez dessa compensação de até 5 milhões de euros ser paga ao Flamengo, quem recebe toda essa grana diluída como luvas ao longo de um novo contrato é o próprio jogador. Cebolinha, que soma 22 jogos, 3 gols e 1 assistência na atual temporada. Fez apenas 9 partidas no Brasileirão, o que permitiria que ele atuasse por um outro time da Série A. Dá para dizer que o Corinthians e o Cruzeiro são dois grandes interessados no jogador, mas a gente deve ter a definição sobre o futuro do atleta um pouco mais para frente. Cebolinha, que já chegou a jogar e bem pela seleção brasileira, com 25 jogos e 3 gols marcados, caberia no seu clube do coração. Já uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o atacante de 30 anos de idade, revelado no Grêmio e que no Flamengo nunca conseguiu ser protagonista. A gente se encontra mais tarde. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Tchau. E Vitor Sá fechou com o São Paulo? A negociação avançou. Antes de gravar esse vídeo, conversei com gente do atleta e também com dirigentes do São Paulo. No tricolor, a informação é de que tudo segue na mesma estaca, sem grandes avanços. São Paulo nega qualquer acordo próximo. Já o staff do jogador admite que São Paulo e Krasnodar viraram favoritos para ficar com o jogador. O Vitor Sá é do Krasnodar, ou melhor, era, né? Porque o seu contrato acaba agora na metade do ano. E o time russo tenta renovar o contrato do atleta para que ele possa ficar por mais 2 temporadas. O São Paulo é favorito no Brasil, até por uma questão pessoal. O Vitor Sá e seu pai são fanáticos pelo tricolor e têm dado preferência à possibilidade de realização de um sonho familiar. O grande problema é financeiro. O Vitor Sá pretende voltar ao Brasil, mas quer manter seus salários de Rússia, acima de R$1 milhão por mês. O tricolor afirma que não tem capacidade financeira para fazer esse investimento e tenta convencer o ponta de 32 anos de idade a aceitar uma redução nos seus vencimentos. O contrato com o São Paulo poderia ter 3 anos de duração, mas ainda há dentro do São Paulo o receio de que não exista o acordo. Temporada que acabou de fechar lá na Rússia, teve 29 jogos, 5 gols e 1 assistência de Vitor Sá. O jogador passou 2 anos e meio na Rússia, antes havia estado no Botafogo, atleta revelado na base do Palmeiras.